Olá, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos, novamente aqui estamos para dar à igreja uma palavra que possa consolar, animar os irmãos no presente momento. Estamos às vésperas ou vivendo o feriado da Páscoa e certamente há um sentimento, né, de quão diferente tem sido esse momento para todos nós. E quero ler para nossa apreciação no livro do Êxodo, no capítulo 12, do versículo 13 em diante. E assim nos fala esse texto do livro do Êxodo. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tereis santa convocação, e tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, e também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardais, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirarei os vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Verso 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai para vós cordeiro para as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este o vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. A Páscoa era uma das festas principais dos judeus, juntamente com a festa das colheitas, ou Pentecostes, e também a festa dos tabernáculos, como nós podemos ler em Êxodo 23, 14 a 19, Levítico 23, de 4 a 8, de 15 a 24, e também de 33 a 44. A Páscoa foi instituída por Moisés por ordem divina, quando da saída do povo de Israel do Egito. Era um tempo de juízo sobre todos os deuses do Egito. Ídolos e idólatras estavam sendo julgados. Entretanto, o sangue do Cordeiro Pascal, aspergido nos umbrais e nas vergas das portas, era o sinal de um poderoso livramento. E aquele sangue vos será por sinal, como nós lemos no versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra
do Egito. Páscoa significa exatamente isso, passagem. Os versículos 13, mas também os versículos 23 e o versículo 27 nos ensinam esse significado. Já lemos o versículo 13. O versículo 23 diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas. Verso 27. Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e feriu e livrou as nossas casas. Bem, Páscoa significa passagem. Interessante notar que em muitos textos da Bíblia, sinal e livramento de um juízo iminente estão associados. Quando Deus quis proteger a Caim de uma vingança futura pela morte de Abel, Deus colocou em Caim um sinal, conforme Gênesis 4,15. Porque Caim está temeroso, ele disse: qualquer que me achar me matará. E Deus, por sua misericórdia, então colocou um sinal em Caim para que qualquer que o achasse, então não o matasse. Mas também na destruição de Jericó, conforme registrado no livro de Josué, no capítulo 6, 22 a 24, Raabe e toda a sua família foi livrada do juízo, porque os homens que foram espiar a terra, aos quais ela protegeu, lhe deram um sinal, marcando a sua casa com uma fita vermelha. Aqueles homens haviam sido enviados por Josué e foram espiar a terra, mas quase foram descobertos, porque chegou aos ouvidos do rei que havia homens estranhos. E eles tinham entrado na casa de Raabe, que contou para eles como todos os moradores de Jericó estavam se sentindo ante a aproximação do povo de Israel. E ela falou que eles estavam muito temerosos, porque sabiam que seriam destruídos pelo povo de Israel. E aquela mulher pediu aos espias: dá-me um sinal certo. E aqueles espias falaram com ela, olha, se você não contar sobre a nossa estada aqui, nós livraremos você, usaremos com você de beneficência. E quando viermos à terra, então você põe na janela da sua casa esta fita vermelha, e nós saberemos que é a sua casa, e junte na sua casa toda a sua família. E assim aconteceu. Quando as muralhas de Jericó caíram, e quando então os homens entraram naquela cidade, Josué deu ordem então àqueles homens: vocês vão lá na casa da prostituta Raabe e tirem Raabe de sua casa, todos os que estiverem juntamente com ela na sua casa. E assim, aquele sinal dado por aqueles homens que foram olhar a terra para Raabe, salvaram não só a Raabe, mas toda a família dela juntamente com ela na sua casa. No livro de Ezequiel, no capítulo 9, depois de Deus revelar a Ezequiel os pecados secretos de Israel e também as abominações do santuário, Ezequiel teve uma outra visão de homens que entravam em Jerusalém com armas destruidoras nas suas mãos para castigar e executar juízo sobre a cidade. E entre aqueles 6 homens enviados por Deus, eu creio que fossem anjos de Deus. Entre eles, um homem se destaca, porque ele tinha um tinteiro de escrivão à sua cinta. E a esse homem foi ordenado que marcasse a todos aqueles que no meio da cidade gemiam por causa das abominações que eram praticadas na cidade. Certamente, aqueles homens gemiam como gemia Ló lá em Sodoma por causa dos pecados da cidade. Pedro diz que o justo Ló se enfadava todos os dias
vivendo no meio daquela gente maligna de Sodoma. Pois bem, e Deus então ordena que aquele homem vestido de linho, com o tinteiro de escrivão, marcasse as pessoas que assim também se incomodavam no meio das abominações que eram praticadas em Jerusalém. E aquele homem foi lá então e marcou aquelas pessoas com a sua tinta para distinguir aquelas pessoas que seriam livradas, enquanto aqueles que não tivessem a marca veriam executado sobre si o juízo. Ezequiel capítulo 9, versículo de 1 a 11. Mas também no livro do Apocalipse, capítulo 7, 4, versículos 9, 4 e 14, 1, nós temos também aí registros de que diante de um juízo em execução, algumas pessoas também foram marcadas e livradas do juízo. Pelo sacrifício do Cordeiro Pascal, Israel ficou livre do juízo de Deus e o que Deus executava sobre o povo do Egito e de todos os seus deuses. Pouco antes da sua morte vicária na cruz, Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos, conforme podemos ler nos registros do Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, de 7 a 23. E também nessa ocasião, ele instituiu a Santa Ceia, trazendo um novo significado a um rito de tantos séculos passados. Jesus é o sacerdote perfeito e, ao mesmo tempo, o sacrifício perfeito. Se abrirmos nossas Bíblias, no livro ou na carta aos Hebreus, no capítulo 9, nós temos aí algumas instruções interessantes. Hebreus, capítulo 9, de 11 a 15, aí nós temos escrito assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes ou bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuada uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Mas também ainda no capítulo 10, do verso 10 ao 13, assim podemos ler: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés. Quando João viu a Jesus, disse aos discípulos que o seguiam: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29. E São Paulo, exortando a igreja de Corinto que se limpasse do fermento do pecado, assim nos ensina: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Na nossa Páscoa, nesse ano de 2020,
tem sido diferente de tudo o que até aqui já temos experimentado em todas as Páscoas que passamos juntos na igreja. Esse ano, nós não temos a preparação de um culto especial, não temos as dramatizações, não temos jograis, não temos as crianças cantando. Também estamos sem aquela música nova, especial, do grupo de louvor, do coral feminino. E também não temos a celebração da Santa Ceia, a qual já estamos tão familiarizados. Quem sabe, irmãos, não experimentamos agora um pouco daquilo que os filhos de Israel sentiram naquela Páscoa. Todos recolhidos em casa. Ninguém deveria sair fora da porta. Expectativa quanto ao dia seguinte. Todos prontos para uma viagem incerta. A única esperança era o sinal do sangue do Cordeiro sobre a verga e os umbrais da porta. O sinal do sangue haveria de protegê-los, guardá-los e livrá-los. Todo crente em Cristo tem a marca do sangue com o qual foi comprado e remido. Você, querido irmão, você, querida irmã, você jovem da igreja, você criança da igreja, que já creu em Cristo como seu Senhor e Salvador, você foi comprado e remido, tal qual lemos na palavra, porque não foi com ouro nem com prata que fomos remidos na nossa maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, nós lemos assim, Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, que assim nos falam. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E também na carta que São Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, os versículos 24 e 26, que assim nos dizem: sendo, pois, justificados pela fé, irmãos, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24 e 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça e redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pelo seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Portanto, aquele que já creu em Cristo está guardado e será livrado do juízo vindouro. Você foi comprado, querido irmão. Você foi remido pelo sangue de Jesus, tal como a palavra diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E na carta que São Paulo escreveu aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, os versículos
1:10. Tessalonicenses, capítulo 1:10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Glória a Deus, porque fomos remidos pelo sangue do Cordeiro. E agora, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Certamente, amados, que esta Páscoa será muito diferente de tudo aquilo que nós já experimentamos. E acima de todas as nossas expectativas, do que teremos amanhã, do que sucederá nos próximos dias depois de amanhã. Fica para nós a convicção e a consolação da palavra de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas portas, a marca do sangue do Cordeiro, como sinal indelével da parte de Deus de que seremos livrados, guardados, protegidos no cuidado do Senhor, rumo ao nosso destino celestial. Que Deus abençoe, querido irmão, a sua vida, abençoe a sua família, cuide das suas necessidades e que você assim esteja seguro no cuidado que o Senhor tem dispensado à sua vida. Então, se alegre na certeza de que você tem sobre a sua vida a marca do sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus nos abençoe. Graça e paz. Feliz Páscoa. Senhor, queira na tua graça estender as tuas mãos para abençoar a tua igreja, a igreja congregacional de Trindade. A igreja, Senhor, que não pode se reunir nesse dia tão especial para celebrar o teu nome. Mas podemos, Pai, cada um de nós nas nossas casas, render-te graça, louvar-te, bendizer-te, Senhor, e agradecer-te, Deus, pela obra de Cristo nas nossas vidas. E te pedimos, Senhor, console o teu povo, não só os irmãos da Igreja Congregacional de Trindade, mas o teu povo, Senhor, em todas as igrejas que levam uma única marca, a marca do sangue de Jesus. Ó Deus, e por amor ao teu povo, dá-nos o livramento nesse tempo presente e abençoa-nos e consola-nos e faz, Senhor, com que a tua igreja, tocada assim, Deus, pelo teu Espírito Santo, ó Deus, a tua igreja, Senhor, cresça em meio às provações desse tempo presente, para o louvor e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, e que brevemente nós possamos nos ajuntar na tua casa para glorificar-te, para bendizer-te, ó Deus, como gostaríamos, Pai, de estarmos fazendo nesse dia, agora, neste momento. Louvamos o teu nome, porque em Cristo estamos seguros. Louvamos o teu nome, porque em Cristo fomos remidos, fomos lavados, fomos comprados para o teu louvor. Glórias ao teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, assim te oramos, te bendizemos agradecidos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Queridos, graça e paz. Que precioso sangue o Senhor verteu quando para resgatar-nos
que